Louvo a Deus pela vida do irmão Rejane, servo do Senhor, que está aqui conosco nessa noite, para a glória de Deus. Louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui presente, glória a Deus. Estamos aqui em mais um dia do Senhor para louvor e honra e glória do nome de Jesus. Transmissão também ao vivo aqui pelo Facebook da Igreja Bíblica no Brasil. Boa noite. Fica na live, Deus tem uma palavra para o teu coração nesta hora. Abramos as nossas Bíblias em Cantares de Salomão. Cantares de Salomão no capítulo 1. O interessante é que eu não estava aqui no início quando eu li em Cantares, e ele leu em 1 Crônicas, em 2 Crônicas 7, sobre a oração de Salomão. O irmão Rejane veio aqui e pelo Espírito Santo falou sobre a língua. Lá em Tiago foi o texto que ele leu. Porém nós sabemos que Salomão ele escreveu um livro inteiro tratando da língua, que é o livro de Provérbios. Então hoje Deus está querendo falar conosco através de Salomão. Cantares capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Eu queria ler na versão NTLH, mas está ocupado nesse momento, eu não vou poder. Tem? Pronto, eu desejo muito. Você de casa pode abrir a sua Bíblia, você que já entrou, a paz do Senhor Jesus. Fica ligado aqui na live, Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos aqui na Igreja Bíblica no Brasil, na rua Sucupira, esquina com a Pedro Rosa, em frente à Praça Colibri, no bairro Guzmão. Muito obrigado, Deus, Jesus abençoe. Isso. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: quando meu rei estava sentado no seu sofá, sentia-se o cheiro agradável do meu perfume. O meu amado tem cheiro de mirra quando descansa sobre os meus seios. O meu amado é como as flores do campo nas plantações de uvas que ficam perto da fonte de Engedi. Muito obrigado. Na versão aqui diz: o meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Versículo 12. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, dá ao meu nabo seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios. Como um cacho de chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus Cristo, dando glória para Deus. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse momento olhando para essa palavra que literalmente, sim, é cântico em um casamento que foi realizado entre Salomão e a Sulamita. Realmente foi cantado no casamento de Salomão. É cântico de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem. Deus sim quer mostrar para nós o prazer, a graça que há, sim, na vida amorosa entre um homem e uma mulher, cristãos que servem ao Senhor. Sim, é literalmente um cântico entre um homem e uma esposa. Porém, nós sabemos, à luz de Efésios, quando o apóstolo Paulo diz: grande é este mistério entre o homem e a mulher. Porém, eu digo, entre Cristo e a igreja. O homem simboliza Cristo e a esposa simboliza a igreja. Então, aponta-se para mostrar como deveria ser a relação entre um homem cristão e uma mulher cristã. Aponta sim para uma relação saudável e não tóxica, quando ambos são regenerados, quando ambos são salvos em Jesus Cristo. Sim, há um casamento abençoado quando ambos
verdadeiramente são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando o homem é lavado e remido pelo sangue de Jesus, quando a mulher é lavada e remida pelo sangue de Jesus, quando ambos são eleitos de Deus, são ovelhas de Jesus que ouvem a voz do Supremo Pastor Jesus Cristo, aí sim temos um casamento igual ao de Cantares. E isso é muito raro, raríssimo, porque no Novo Testamento nós vamos ver Jesus dizer: 2 estarão na cama, um será levado e outro será tirado. O próprio Jesus disse isso. Então seguia que um era regenerado, o outro não era, por isso que vai ficar. Então mesmo no meio do discípulo, Jesus disse: 2 estarão naquele dia, no dia da volta, numa cama, um será levado e outro será tirado. Por isso, Cantares de Salomão também aponta para a supremacia. E é para onde eu quero olhar, para o principal sentido, para o sentido que mais importa. Independente se o teu casamento é bom ou ruim, independente se você é casado ou solteiro, independente se você quer casar ou você não quer casar, independente disso, nós somos chamados como igreja de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o noivo, e a igreja é comparada como a noiva do Cordeiro. E a igreja está vivendo nesse mundo, ela deve ser imaculada, lavar suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e não se prostituir com amantes, mas se purificar para Jesus, se purificar para o Senhor Jesus, porque a fidelidade é para Jesus Cristo o que mantém a aliança do casamento. A única coisa que quebra o vínculo do casamento material entre cristãos é o adultério, porque para Jesus a fidelidade está em primeiro lugar. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: ainda que sejamos infiéis, ele, Jesus Cristo noivo, permanece fiel, ele não pode negar a si mesmo. Observe o amor da noiva para com o noivo, e nesse momento eu quero transferir para o significado real, que eu não quero falar do mundo material, eu quero falar do mundo espiritual. Eu quero falar do principal sentido de Cantares de Salomão, o sentido espiritual, onde aponta para Cristo, para a relação entre Cristo e a igreja, entre a igreja e Cristo. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, como um cacho de chipre nas vinhas de Engedi. É para mim o meu amado. E outra tradução vai dizer: como flores no campo cheio de uvas, assim é para mim o meu amado. Eu nunca fui em um campo cheio de uvas, por isso eu não quero me ater aos detalhes do texto aqui, porque é muito peculiar da região, da época. Ramalhete de mirra, eu nem sei. Eu sei que mirra é uma planta, especiaria muito cheirosa, mas eu nunca vi um ramalhete de mirra. Eu não sei precisamente dizer qual é o perfume, qual é o cheiro, mas o sentido aqui que eles usam é exatamente ela. Nesse texto, nesses 3 versículos, a esposa está dizendo que o seu amado é cheiroso. Esse é o sentido real desse texto. Ela está dizendo, enquanto ele estava sentado, no versículo 12, à sua mesa, em outra tradução vai dizer, no sofá, ele tinha um cheiro de nardo. Eu senti um cheiro de nardo puro. Deve ser bem cheiroso. Eu não sei dizer precisamente, novamente eu vou repetir qual é o cheiro do nardo, mas deve ser muito bom. Para nós hoje seria Malbec, seria o essencial, seria alguma coisa que a gente agrada, um perfume bom, que a gente gosta. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. Para ela, o amado dela era cheiroso. Enquanto ele estava encostado nos meus seios, ele me cheira um ramalhete de mirra, o perfume que exala dele. Como flores do campo,
cheios de uvas, é para mim o meu amado. Ela fala de aromas que agrada a ela. Ela procura selecionar sensações que ela já teve e que ela encontra prazer. Flores do campo, ramalhete de mirra, nardo, são essências que essa noiva gostava de sentir o odor. Por isso ela compara o amado dela e ela diz que ele exala esse perfume. A presença dele a agrada tanto quanto esse tipo de essência. É tão agradável a presença do amado quanto a essência e essas experiências cognitivas que ela tinha, que a muito agradava, porque é muito bom quando sentimos a experiência do bom cheiro, de uma casa limpa, de uma roupa limpa e lavada. Poderíamos comparar então, hoje, se fôssemos comparar, uma mulher poderia dizer: o meu amado cheira Downy. Poderia dizer, tem um cheiro do Downy e escolhe lá, é a flores do campo. Tem outro tipo de Downy que talvez a mulher goste mais e diz: ah, o meu amado cheira isso. Mas nós podemos dizer para Jesus, se ele realmente cheira para nós ou não. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, para nós entendermos sobre o cheiro de Cristo, sobre o perfume de Cristo, que é o mais importante, é o que eu quero falar nessa noite. Não é cheiro de homem nem cheiro de mulher, porque isso pouco importa, pouco interessa. No próprio Efésios, quando Paulo fala sobre o casamento, sobre a família, ele termina dizendo: é mais importante a relação entre Cristo e a igreja. Quando ele fala no capítulo do casamento, 1 Coríntios capítulo 7, ele diz o quê? Portanto, agora nós vivemos nos últimos dias. O que importa é viver vigilante. Os casados, eu digo, viva como se você não tivesse casado, porque Jesus vai voltar daqui a pouco. Os solteiros, vivam como se você não tivesse solteiros, que usam desse mundo como se dele não usasse, porque nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Novamente ele aponta para suprema importância. Suprema importância. Há pessoas que focam demais, aqui sim, o culto voltado, culto da família para Deus, eu gosto de assim colocar. Porém, por mais que a família vai bem, nós adoramos a Deus. E se a família começar a ir mal, devemos continuar adorando a Deus. Devemos continuar adorando a Deus, porque acima da família está Jesus. Acima de qualquer coisa está Jesus. Olha para 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14, 15, 16 e 17, para nós entendermos cantares, o amor da esposa para com o esposo, sentindo o bom odor do esposo. Observe: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, em todo lugar, e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Qual é o cheiro de Cristo? É o cheiro do conhecimento de Jesus Cristo. Esse é o perfume verdadeiro. Esse é o bom perfume que a igreja deve exalar para Deus. Deus sente esse cheiro na igreja, o bom cheiro de Cristo. Presta atenção, vamos continuar. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Para Deus somos o bom cheiro de Cristo. É o cheiro do amado, o cheiro do nardo, o cheiro do ramalhete de mirra, o cheiro das flores no campo. É o cheiro que aquela esposa exprime, dizendo: meu amado tem um bom odor.
É a igreja verdadeira quando ela olha para Jesus Cristo e quando ela olha para a mente maravilhosa, majestosa, incrível de Jesus Cristo. A igreja se dobra em adoração, se prostra, reconhecendo o bom cheiro do conhecimento de Jesus Cristo. A igreja se curva ao cabeça, que é Jesus Cristo. Eu vejo homens o tempo todo: o homem é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça do homem. E Jesus é o cabeça da mulher. Jesus é o cabeça de todos. O cabeça é Jesus. Para não multiplicarmos o pecado, em Cristo não há homem nem mulher, nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Todos em Cristo somos um só, somos iguais, temos o mesmo valor. Esse é o bom cheiro do conhecimento de Cristo. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes certamente cheiro de morte, mas para aqueles cheiros de vida, para a vida. E para estas coisas quem é idôneo? Quem é idôneo? Paulo pergunta: quem é capaz? Quem tem esse conhecimento? Quem está preparado para entender? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Aqui chegamos no ponto. Qual é o cheiro de Cristo para mim e para você? À luz do Novo Testamento, o cheiro de Cristo é o cheiro do conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da sabedoria do Senhor Jesus Cristo. E como conhecemos Jesus Cristo? Aprendemos aqui ontem através da Escritura, do que está escrito, das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos entender Jesus por pastor nenhum, nem por padre nenhum, nem por papa nenhum, nem por livro nenhum que não seja a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E devemos olhar para os evangelhos de Jesus, e devemos olhar para o sermão da montanha, devemos olhar para o sermão profético, devemos olhar para Jesus pregando no templo, devemos olhar para Jesus curando no sábado, devemos olhar para Jesus respondendo a perguntas quando ele era indagado. Devemos aprender sobre Jesus olhando para o próprio Senhor Jesus Cristo, não para A, B, C ou D, porque trarão visões às vezes distorcidas. Precisamos entender por nós mesmos. Então qual é o Jesus cheira como para mim e para você? É agradável o cheiro do conhecimento de Jesus Cristo para mim e para você, ou é desagradável? É cheiro de vida ou é cheiro de morte? Quando a palavra de Jesus chega, porque é isso que Paulo está falando, o cheiro do conhecimento de Cristo é a palavra. Quando ela chega com sinceridade, ou seja, sem falsificação, sem mercadejar, querer vender um produto. Nós dissemos aqui ontem sobre o apóstolo Paulo, sobre João, sobre Pedro, e por que é confiável os relatos e as cartas que eles deixaram escritas? Porque eles não tinham nenhuma intenção de se promoverem, nem de ganharem nada, nem de manipular ninguém através da palavra que eles pregavam. Pelo contrário, eles perderam, como Jesus disse, eles perderam inclusive a vida deles por pregarem a palavra. Eles não ganharam aqui na terra, pelo contrário, eles perderam. Você deve ficar atento, e eu devemos ficar atento com pessoas que usam a palavra para ganhar. Aí é um problema, porque quer nos manipular,
Vejam o que o romanismo, a Igreja Católica Romana fez por milênios. Reteve as Escrituras para que a humanidade não conhecesse as Escrituras, porque eles tinham a intenção de manipular a grande massa da humanidade, a chamada Idade das Trevas. Eles suprimiram a palavra de Deus, proibiram a publicação da palavra de Deus, porque eles tinham a intenção de manipular a fé das pessoas. E a palavra liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. 1517 vem Lutero trazendo as Escrituras a lume, a claro, para que todos possam ver, para que hoje possamos ter um exemplar da Bíblia aqui no Brasil, em português, para lermos e entendermos por nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo. Aí temos o conhecimento de Cristo de forma apurada, o bom cheiro de Cristo. Agora, cheiro de morte, por quê? Quando a pessoa quer viver no seu bel prazer, quando a pessoa quer viver como ela acha que ela deve viver. Os falsos mestres, por um exemplo, não vou dizer deles na atualidade, eu vou dizer deles no próprio tempo do Senhor Jesus Cristo, porque está escrito, eu posso dizer. Os fariseus lá, Jesus entra dentro do templo, eles estão vendendo, eles estão comprando, eles estão vendendo orações, eles estão vendendo sacrifício. Você não podia trazer uma ovelha, como foi dada a ordem, você trazia a ovelha para matar dentro do templo. Não, você vinha com seu dinheiro, você trocava seu dinheiro, e ali já tinha uma taxa que eles lucravam trocando seu dinheiro pelo dinheiro do templo. E ainda eles lucravam porque eles te vendiam o animal. Só fazia sacrifício se você comprasse o animal do templo. Tudo isso Deus não ordenou. E Jesus entra lá, quebra aquela vagabundagem toda, joga tudo por terra e fala: vocês estão fazendo da casa de meu pai covil de assaltantes. Portanto, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. E o que é oração? Jesus ensinou: entra no teu aposento em secreto e ora teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, a oração é a coisa mais democrática que existe. Toda e qualquer pessoa pode fazer em qualquer lugar. É somente entrar em comunhão com Deus em nome de Jesus. Você não precisa pagar R$1 a ninguém para entrar em comunhão com Deus através da oração. Você não precisa do favor de ninguém. Somente crer em Deus e em Jesus. Você pode orar onde você estiver, seja pobre, seja rico, seja você quem for, onde você está, você pode orar. E eles estavam vendendo tudo. Tudo. Qualquer relação que você tivesse com Deus, você tinha que pagar para isso. E Jesus quebra isso. E para eles, Jesus fedia. Jesus tinha cheiro de morte. Veja o que eles dizem quando Jesus ressuscita Lázaro: vamos matar esse homem, ele deve morrer, porque senão os romanos vão vir, vão tomar de nós o poder, vão entregar na mão desse homem. Jesus exalava cheiro de morte para Caifás, para Anás. Jesus exalava cheiro de morte para aqueles fariseus hipócritas daquela época. Jesus exalava cheiro de morte, porque eles queriam permanecer no engano, enganando o povo, mentindo, e eles não queriam se limpar completamente. Eles queriam viver, como meu irmão citou aqui hoje, usado pelo Espírito Santo, no pecado da hipocrisia, da falsa santidade, da falsa espiritualidade. Foi a mesma coisa que o romanismo fez, né? Chamado Santa Igreja, Santa Inquisição, santo isso, santo ofício, usando o nome de santo, mas de santo não tinha nada, é profano, pura imundícia. Quando você joga a Bíblia, quando você apresenta a palavra de Deus, como aconteceu em 1517, Lutero pregando 95 teses extraídos da Bíblia, com a mente completamente presa nas Escrituras. Foi isso que ele disse quando ele foi julgado pelo papado romano. Ele disse: me convençam que eu estou errado
pelas Escrituras, pela palavra de Deus, porque a minha consciência está presa na Bíblia. Então vocês vão ter que me convencer que eu estou errado pela própria Bíblia, porque eu estou expondo vocês pela Bíblia. É isso que ele queria dizer. Então a palavra de Deus traz o que é verdadeiramente santidade. A santidade, observe aqui como o Espírito Santo ele é sábio, ele é perfeito e ele é maravilhoso. Versículo 15 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Presta atenção. Porque para Deus, porque para Deus, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. É para quem que nós somos o bom cheiro de Cristo? Para Deus. Paulo está falando dele e dos que seguiam ele, Timóteo, Silas, os colegas dele de trabalho no ministério. Para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Para Deus a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião é vivida para Deus, não é vivida para os homens. Os fariseus viviam uma falsa religião para os homens, por isso eles usavam e faziam. O romanismo, a religião era para, tanto que a mais promíscua de todas, chamada de a prostituta, porque ela é a mais abrangente, ela é a mais ecumênica de todas, que mistura tudo, que é para agradar gregos e troianos, para agradar o homem. Mas a verdadeira fé em Jesus é para agradar a Deus. O verdadeiro cristão vive como os amigos de Daniel lá na Babilônia. Ainda que Deus não nos livre, Ele tem poder para nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre dessa fornalha de fogo, nós não nos dobraremos diante da Tua imagem, ó Rei, porque vivemos para Deus, não para você, não para ninguém. Mantém-se fiel a Deus diante da multidão, uma multidão de joelhos e eles três de pé, mas não se prostraram, porque eles viviam para Deus e não para a humanidade, não para os homens. Não tinha sacerdote nenhum ali olhando, eles estavam longe do templo de Jerusalém, eles estavam longe da terra de Israel, mas eles estavam diante da presença do Deus verdadeiro. Daniel podia fechar a janela para orar em oculto, mas só que ele já estava no hábito de abrir a janela, e ele não parou, ele foi ousado, ele continuou, porque era para Deus que ele orava. E o êxito do rei Dário e os inimigos de Daniel não importava para Daniel, porque Daniel não vivia para o homem, Daniel vivia para Deus. Foi lançado na fornalha de fogo os três amigos e Deus livrou, porque eles viviam para Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou porque ele vivia para Deus. E Paulo está dizendo aqui, nós somos para Deus o bom cheiro de Cristo. Se você acha o cheiro de Jesus bom, o conhecimento de Jesus, quando chega até você, a palavra de Jesus, e quebra o seu ego, e derruba você por terra, e quebra suas opiniões, e você se prostra, porque a noiva se prostra, porque reconhece a autoridade do noivo Jesus. Quando eu falo isso, eu não falo com machismo, eu falo sobre a verdadeira autoridade, que é de Jesus, e não de homem carnal nenhum, porque homem nenhum merece. A glória e a honra é só de Jesus, só Ele é homem perfeito. Por isso a noiva, homens e mulheres, devem se curvar à única autoridade chamada Jesus Cristo. Em Jesus é esse o cabeça. Portanto, se Jesus está falando e você estava errado, você diz, a partir de hoje eu vou mudar, porque Jesus está falando que isso aqui é o certo. Isso é se curvar, isso é reconhecer o bom cheiro de Cristo. Agora, se Jesus fala, e alguém através de Jesus, óbvio que Jesus não desce, Jesus fala através de mim, através de nós, através de você, através da palavra. Se Jesus chega com a palavra e fala, isso aqui está errado, porque está escrito aqui, Jesus está dizendo, é assim, assim e assim. Cobiçoso, você que gosta de cobiçar, é melhor você arrancar seu olho, porque um dia você vai ser lançado no inferno. É melhor você entrar no céu cego,
cego de um olho do que com os dois ser lançado no inferno. Você que deixa sua mão direita te escandalizar, corta ela, joga fora. É melhor entrar no céu com uma mão só do que ser lançado com as duas no inferno. Você que tem os seus pés apressados para caminhar para fazer o mal, é melhor você cortar seu pé para você entrar na vida coxo do que com os dois pés ser lançado no inferno. E a pessoa odeia. E a pessoa detesta esse tipo de pregação. E a pessoa odeia esse tipo de palavra. E a pessoa às vezes ela não fala na cara, mas ela vai pirraça. Pirraça quem? Jesus. Não pirraça ninguém. Ela pirraça Jesus quando ela não obedece. E ela vai sentir o cheiro de Cristo. Para ela cheira a morte, igual para os fariseus. Quando a pessoa rejeita a palavra de Jesus, o cheiro de Cristo para ela é cheiro de morte. Mas ela exprime isso, exprime isso para Deus. Para Deus é que exprimimos se Jesus cheira bom para nós ou cheira mal. Agora, se Jesus cheira bom, você reconhece. Você bota a sua cabeça no lugar. Você entra em comunhão com Ele e se arrepende de seus pecados. Encontra nele perdão, encontra nele vida, encontra em Jesus salvação. Segue que para você Jesus ele tem cheiro de vida. E a partir daí você se submete como noiva à autoridade de Jesus como teu cabeça, para viver conforme Ele manda você viver. Você para Deus tem cheiro de Cristo. Você reconheceu que Jesus tem um cheiro agradável, assim como a sunamita reconhecia o bom cheiro do amado dela. Para você, Jesus cheira muito bom. E você pode estar convicto como você for. Na hora que a palavra de Jesus chega, você desfaz a sua convicção todinha. Você pode estar como for certo de uma coisa errada que você vai fazer. Na hora que a palavra de Jesus chega e fala, está errado isso aí, você para. Você pode estar no meio de uma multidão, você para na hora e fala, eu não vou fazer porque Jesus manda não fazer. Isso é exalar o bom cheiro de Cristo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Essa é a nossa intenção como pregadores da palavra de Deus. Exalar o bom cheiro de Cristo para Deus no nosso viver. E pregarmos a palavra de Deus com sinceridade, ou seja, exatamente como ela é, sem tirar e sem colocar, sem suprimir e sem acrescentar, como está lá em Apocalipse, a maldição para quem acrescenta e a maldição para quem diminui. Deus quer que sejamos sinceros. Se Jesus fala que determinada prática é pecado, é pecado. Se Jesus fala que determinada prática não é pecado, não é pecado. Devemos viver conforme a palavra de Jesus nos ensina, porque isso é exalar para Deus o bom cheiro de Cristo. Mas Jesus, Ele é agradável o cheiro do conhecimento dele. Para mim e para você, assim como a sunamita tinha, a palavra de Jesus, quando ela chega para nós, ela é agradável? Ela agrada realmente? Porque tem muitos lugares por aí que usam o nome de Jesus, mas está como Paulo disse aqui, são mercadejadores da palavra. Eu estava dizendo há poucos dias, eu vim observando, o Espírito Santo tem me mostrado, os pastores fizeram um trabalho maligno, muitos pastores, vão agravando a todos, desde os anos 90 para cá. Eu sou um pregador da palavra de Deus, sim, a principal revelação é a palavra de Deus. Mas há um trabalho que foi feito desde os anos 90 para cá. Eles começaram a excluir, a apagar o Espírito Santo do meio da igreja, dizendo, o Espírito Santo de Deus não envergonha ninguém não. E Atos capítulo 5, Ananias e Safira, como é que você explica isso? Quem fez aquilo no Novo Testamento? O Espírito Santo. Mas o diabo na boca desses pastores dizendo,
Não acredito não. Não, esse negócio aí, você tem que ter cuidado, porque não. A única revelação é a palavra de Deus. Revelação doutrinária, a única é a palavra de Deus. Porém, Deus mostra sonhos, visões, profecias, ainda hoje no meio da igreja. Mas eles começaram a tirar, desmerecendo, afastando, dizendo que não existia, que não acreditava, que não envergonhava, para hoje só ficar. Quando existe ainda algumas pessoas com revelação e visão, é só porque revela casa, carro, chave disso, chave daquilo, cura, no máximo. Eu sou de um tempo, como eu disse, eu era criança ainda, mas eu ainda me lembro dos poucos que foram expulsos, que hoje muitos nem de igreja mais vão, tem que congregar em casa, viver em casa. É o caso da minha mãe, porque nem de muitas igrejas não pode mais ir, porque quando entra o Espírito Santo descortina pessoas dentro da igreja em adultério, pessoas dentro da igreja em prostituição, pessoas dentro da igreja roubando, pessoas dentro da igreja usando droga, pessoas dentro da igreja praticando crimes. O Espírito Santo de Deus revela, sim, até hoje. O que muitos fizeram em muitos púlpitos é proibir a ação do Espírito Santo de purificação na igreja. A ação que o Espírito Santo fez em Atos capítulo 5, é isso que fizeram, porque Cristo não cheira bom para eles. Cristo não tem bom cheiro para eles. Eles preferem misturar, mercadejar a palavra de Deus, suprimir essa parte espiritual. Porque Jesus podia só ter pregado para aquela mulher lá em Samaria, mas Jesus expôs a vida dela pessoal através da revelação. Quando ele olha para ela e diz: você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. Aquela mulher reconheceu que Jesus era profeta, foi nessa hora. O apóstolo Pedro olhou para Ananias e perguntou: qual o valor que você vendeu a propriedade? Vendi por X. Por que o diabo, você deixou o diabo enganar seu coração dessa maneira? Pedro poderia ter usado um versículo da Bíblia, poderia ter pregado, poderia, mas o Espírito Santo age como Ele quer. Precisamos retornar para a palavra com sinceridade, sem deixar o diabo querer nos enganar. Porque o bom cheiro de Cristo, o conhecimento de Cristo é trazido através do Espírito Santo da verdade. É Ele que traz a sinceridade, porque Ele habita, como a palavra diz, Espírito Santo da verdade. Sinceridade. O Espírito Santo age na verdade. O Espírito Santo age na sinceridade. O bom cheiro de Cristo vem na verdade. Se tem mentira, se tem coisa ali por ali, é imundícia. O Espírito Santo não está no meio. A palavra de Deus, até que estão recitando a Bíblia, recita a Bíblia, recita a Bíblia, recita a Bíblia, mas está como o ímpio do Salmo 50, que Deus pergunta: o que tem você que está recitando a minha palavra e jogando para trás de suas costas? Porque quando vês o ímpio, você senta junto com ele, você fala dos seus irmãos, fala dos filhos de tua mãe, você pensa como um ímpio. Salmo 50. Tem muita gente em muitos lugares, muitos pastores recitando Bíblia, mas o Espírito Santo não está presente. Porque, como diz em Provérbios de Salomão, ou é Eclesiastes, eu acho que é Provérbios, uma pequena mosca no balde do perfumista põe a perder todo o unguento do perfumador. Uma mosquinha. Assim é a estutícia para o homem que busca a sabedoria. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É por isso que Paulo vai dizer: sinceridade. Pregamos a palavra com sinceridade. Exalamos para Deus o bom cheiro de Cristo. Não precisamos provar para ninguém que vivemos ou deixamos de viver. Nós vivemos para Deus. Se oramos é para Deus que oramos. Se jejuamos é para Deus que jejuamos. Se consagramos é para Deus que consagramos. E Deus nos justifica. Quando o diabo levanta com calúnia e acusação, Deus nos justifica. Deus. Agora, a palavra
vem com sinceridade quando o Espírito Santo vem junto, porque é Ele que conduz a igreja na palavra. É o Espírito Santo. E onde tem erro, o Espírito Santo mostra, o Espírito Santo revela, o Espírito Santo trata, o Espírito Santo não expulsa, porque isso não cabe a nós. Expulsar ninguém, proibir de vir na igreja, expulsar da igreja, isso eu não concordo. Agora, o Espírito Santo revela, revela. Porque eu me lembro de um rapaz com 12 anos de idade, menos, 11 anos de idade, um adolescente, em um círculo de oração à tarde. Eu vou contar só para fechar aqui como o Espírito Santo trabalha. Na roda do círculo de oração, com 11 anos de idade, Deus revelou. Não quis chamar a mulher em público, chamou em particular. E disse a ela, há 3 dias atrás, Deus me mostrou um homem com a veste azul de mecânico, estava suja de graxa ainda. Você estava na sua cozinha e aquele homem entrou e vocês tiveram relação sexual, mas o Espírito Santo me disse que aquele homem não é o teu marido e portanto você adulterou há 3 dias atrás. E essa mulher fez o quê? Caiu de joelhos em prantos dentro da igreja. Caiu de joelhos em prantos e perguntou para a mãe desse rapaz: o que eu faço? E a mãe dele disse para ela: confessa teu pecado a Deus, confessa teu pecado a teu pastor, a tua igreja, e confessa teu pecado a teu marido, porque há perdão em Jesus Cristo, minha irmã. Se teu marido vai te perdoar, eu não sei. Ela perguntou: e meu marido vai perdoar? Não sei, mas você deve confessar a Cristo, porque Ele tem poder de perdoar. É dele que você precisa do perdão. Deixa seu marido perdoando ou não, não importa. Se Jesus te perdoar é o suficiente. E ela confessou. O marido não quis mais, mas Jesus quis. E ela continua com Jesus até hoje. Ela passou por um processo, porque o pecado traz consequência. Ela passou por um processo de depressão, processo de loucura. E eu vi a fase dessa mulher, mas recentemente cheguei a uma determinada igreja, ela estava louvando ao Senhor, no círculo de oração, cantando para Jesus. Continuou serva de Deus. Tem mais de 20 anos isso. E ela continua serva de Deus. Viu que o Espírito Santo não mata ninguém? O Espírito Santo não mata a ovelha. Porque para ela Jesus exala bom. Para ela Jesus exala vida. Agora, se a revelação tirou alguém da igreja, a pessoa diz: ah, foi porque revelou meu pecado. Foi para fora porque não era dos nossos. A planta que meu Pai Celestial não plantou não fica. Então devemos deixar que o Espírito Santo venha agir em nosso meio. Eu não mais darei ouvidos ao diabo enganador, que quer que os pastores trabalhem para apagar o Espírito Santo no meio da igreja. Não, pelo contrário, agora eu sou um vaso usado pelo Espírito Santo. Eu já andei muito tempo caindo nesse conto do vigário. Não, só a palavra é revelação. Quem nos guia pela palavra é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo revelar, e se o Espírito Santo dizer fecha a Bíblia, e você vai começar a falar cada um para se consertar nisso, naquilo outro, o Espírito Santo entrar profundo na vida de pessoas, eu vou deixar ele me usar para entrar como ele quiser fazer. E eu aconselho meus irmãos pastores, talvez, que ouvir essa live, que deixe o Espírito Santo de Deus agir, porque a igreja precisa do agir do Espírito Santo. Nós precisamos. A igreja não sente mais Jesus Cristo como um bom perfume. Se a palavra for pregada com sinceridade, infelizmente, a igreja, ela esvazia. Ela esvazia. Toda igreja muito cheia, você fica ligado. Será que realmente Deus está presente? Ou será que a palavra está sendo falsificada? Pode procurar. Pode procurar.
na maioria das vezes, em muitos lugares, que eu diga num grupo evangélico que me colocaram recentemente, postei um versículo, e uma inspiração que Deus me deu em cima desse versículo, baniram minha mensagem. Um grupo de crentes. Coloquei no Facebook, as multidões colocando coraçãozinho, curtindo, pessoas que nem crente eram. As pedras clamando, enquanto no meio de um grupo que se dizia crente foi lá excluir minha publicação. Porque a palavra foi pregada com sinceridade. Os próprios que se dizem crente é igual os fariseus do passado. Eles vestem uma capa, mas não querem saber da verdadeira palavra, porque Cristo tem cheiro de morte para eles, para a falsidade deles, para a hipocrisia deles. Jesus chega e destrói. É por isso que eles detestam. Agora para nós, Jesus deve cheirar a vida. Amém? Possamos andar na verdade, viver na verdade e sentir esse mesmo prazer na presença de Jesus que a sunamita sentia na presença do amado dela, e reconhecer no bom conhecimento de Jesus o bom cheiro, e exalarmos isso para Deus, não para os homens, para Deus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor a você aí do Facebook. Deus abençoe a tua vida. Um forte abraço do pastor André Braga para todos vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima live em nome de Jesus.